Estamos no ar, sejam todas e todos bem-vindos a mais um Correio Cast. Um bom dia para quem nos acompanha ao vivo no YouTube nessa sexta-feira, 27 de agosto de 2021, nesse horário alternativo das 10 horas da manhã. E um bom dia, boa tarde, boa noite para quem estiver acompanhando a gente aí em outro tempo e espaço, seja aqui no próprio YouTube, seja a nossa versão em podcast na Anchor, no Spotify ou no agregador de podcasts da sua preferência, onde estará disponível esse episódio a partir da próxima segunda-feira. Bom, para quem está com a gente no YouTube, segue aqui o nosso canal, dá um joinha no vídeo, ativa o sino para ficar sabendo aí das próximas lives do Correio, além de nos ajudar aí nessa luta contra os algoritmos do Vale do Silício, que nem sempre entregam aqui os nossos conteúdos. Além disso, segue a gente nas redes sociais, estamos no Instagram, no Facebook, no Twitter, no YouTube, e também temos newsletters no WhatsApp e no Telegram. Para quem está com a gente no YouTube, é só ir na descrição aqui do vídeo, que você vai achar todos esses links. E para quem estiver com a gente via podcast, na descrição do perfil do Correio, na sua plataforma de preferência, você vai encontrar o nosso Linktree, onde todos esses links também estão disponíveis. E, bom, no mesmo lugar onde é possível encontrar todos esses nossos links de redes, enfim, você também encontra a nossa nova rede de apoio do Apoia-se, e entrando lá você pode conhecer a história do Correio, nosso momento atual e os projetos para o futuro do jornal, que completou 25 anos nesse ano de 2021. Por lá é possível fazer uma doação mensal a partir de R$10 para fortalecer aqui o nosso trabalho, o que é de extrema importância para que ele continue existindo, uma vez que a gente não é financiado por empresas, governos, partidos políticos, correntes ideológicas, ONGs, aplicadores financeiros, nem nada do tipo. Temos as nossas preferências, é verdade, mas ninguém banca a gente. E, bom, sem o apoio dos nossos leitores e internautas, né, que são quem mantém o Correio, o nosso trabalho corre o risco de se encerrar em algum momento. Então é muito importante esse tipo de apoio, não apenas em forma de audiência, mas também em forma de doação. E para quem não tiver afim de se comprometer com uma rede de apoio, e mesmo assim quiser fazer uma contribuição pontual para o Correio, é só mandar um Pix para a Sociedade para o Progresso da Comunicação Democrática, a nossa pessoa jurídica. A chave Pix é o nosso CNPJ, 014-3525-29-000109. Bom, vamos agora ao que interessa. Meu nome é Rafael Sanz, eu sou editor do Correio da Cidadania, e vou chamar aqui na mesa o meu companheiro de jornal, Gabriel Brito, pois nessa manhã a gente vai entrevistar o jornalista Pepe Escobar, que está há quase 20 anos na Ásia Menor, mais que isso, né, segundo nossas conversas preliminares aqui, e fora do Brasil desde 1985, e que de lá ele trabalha aí para diversos meios de comunicação da região, além de ter seu trabalho frequentemente traduzido e publicado aqui no Brasil. É um profissional que conhece como ninguém a realidade do Afeganistão e tem escrito sobre a atual conjuntura do país, que, como todos já sabemos, teve uma vida bastante movimentada nas últimas semanas e meses. Então, agora eu vou chamar aqui o Pepe e o Gabriel, né? Um bom dia para o Gabriel, uma boa noite para o Pepe, né? Para quem não sabe, já são 8 horas da noite lá onde ele está, e ficam aqui os meus agradecimentos aí ao Pepe pela presença, e as boas-vindas, né, aos dois e a todo mundo que nos acompanha para esse novo Correio Cast. Bom dia, boa noite. Vou pedir para vocês darem um alô aí para quem nos assiste ou nos escuta. Bom dia, Rafael. Bom dia, Pepe. Bom dia a todos que nos acompanham e mantêm nosso trabalho vivo, incentivam a gente a correr atrás desse tipo de pauta e apresentar um conteúdo alternativo às abordagens hegemônicas, e feliz de receber um jornalista aí que tem uma história muito grande no nosso ofício, tem muito para contar e tenho certeza que vamos fazer
uma grande conversa. Vamos ter uma ótima entrevista hoje para deixar disponível nas redes. Oi, moçada. Eu recebi um pedido da Vila Mandinga para falar com vocês que é absolutamente irrecusável. É um prazer. Eu não estou fazendo podcast com ninguém, com raríssimas exceções. Brasil, zero. E fora só a RT nos Estados Unidos, que começou a me chamar de novo, e agora ficam em cima o tempo todo. Eu recuso, inclusive, falar com eles. Ontem eu falei 2 vezes, já é muito. E os meus amigos do Grey Zone nos Estados Unidos, que falam para o público americano jovem, que é uma coisa que interessa muito você falar de geopolítica. Fora isso, eu recusei tudo. Mas quando eu vi o convite do Brasil, da Vila Mandinga, apresentando vocês e introduzindo a ideia de um podcast, eu aceitei imediatamente. Então, eu espero que seja útil para todo mundo, porque não vai ter nada semelhante para qualquer outro, whatever, órgão, website ou cacete no Brasil, porque eu não quero fazer, não tenho tempo. Então, agora eu tenho que me concentrar para mudar de língua, falar numa língua que eu não falo, não escrevo há décadas, para tentar explicar para vocês o maior acontecimento geopolítico do século XXI. Apenas isso. Que vai ter uma repercussão pelo resto do século, por uma série de fatores geopolíticos, geoeconômicos, históricos, antropológicos, tudo. Então, me desculpem pelos anglicismos, porque eu não penso em português mais, eu esqueci. Eu não pratico a língua, eu não tenho traquejo da língua. Eu gosto quando eu falo ao vivo para o Brasil, porque eu recupero muita coisa que está lá adormecida nas camadas inferiores do inferno do subconsciente, né? E outra coisa, se eu começar a entrar numa viagem muito psicodélica, me chamem à real, porque a minha relação com o Afeganistão é muito próxima, emocional, direta. Eu fui várias vezes, eu vivi várias vezes, o mais importante no Afeganistão, desde a época que os talibãs estavam no poder, 96 a 2001, eu vivi o fim dos anos 90, a queda, o 11 de setembro, o pós-11 de setembro, depois, etc. Tudo. Então, é muito difícil. Eu acho até legal que não seja totalmente uma análise estritamente fria e calculista, porque eu quero passar para vocês um elemento mais próximo de experiência prática, de convivência, de o que eu aprendi com os pashtuns, com os tajiks, o que eu aprendi acordando às 6 da manhã num vale rodeado de montanhas, no Hindu Kush, a 5.000 metros de altura, sozinho, e sair para passear na beira do rio. Você tem uma experiência, uma iluminação estética no negócio deles. E você entende coisas que vêm do passado, né? Eflúvios do passado, civilizações antigas, os hunos, os sítios, os sacas, etc. Então eu queria passar isso também para dar uma amplitude à conversa, porque, bom, eu reconheço que Afeganistão para o Brasil deve ser um assunto absolutamente esotérico. Sim. Como é para os americanos, né? E como eu sou obrigado, por dever profissional, a acompanhar todos os absurdos dos Estados Unidos, a quantidade de absurdos e de estupidezes que está sendo jorrada sobre o Afeganistão na mídia americana é um negócio absolutamente inenarrável. Eu só vi algo parecido na época do 11 de setembro. E alguns amigos no Brasil me disseram que no Brasil não fica muito atrás. Então, a minha narrativa vai ser completamente diferente de tudo que está por aí, o que eu acho excelente. E se houver dúvidas, é muito simples. Vocês vão na net e se vocês comparem tudo que eu estiver falando com outros analistas de excelente nível, com as minhas próprias matérias, com o meu e-book sobre Afeganistão e Iraque, que está no site do Asia Times. Então, vocês têm como comparar isso à vontade por toda a eternidade, né? Bom, fica aqui a introdução, muito prazer e vamos lá. O prazer é nosso e, bom, para a gente começar,
antes da gente entrar aí nesses temas, né, da retirada das tropas estadunidenses, da volta do Talibã, enfim, eu acho que seria interessante você contar para o pessoal como é que você foi parar no Afeganistão, porque, como a gente já introduziu aqui, né, o brasileiro ele tem alguma informação sobre o Oriente Médio, tem alguma informação sobre Japão, China, alguma informação sobre Rússia, mas a Ásia Menor ali, o lugar onde está... A Ásia Menor é a Turquia. Isso, não, mas toda essa região aí Não, é importante. Não existe Ásia Menor. A Ásia Menor era a Turquia, como a Turquia era conhecida antes de virar a Turquia. Na época do Império Romano, a Turquia era a Ásia Menor. Aqui é outra história, e eu vou explicar isso em detalhes para vocês. Por exemplo, eu estou no sudeste da Ásia. O Afeganistão fica na intersecção da Ásia Central com o sul da Ásia. O Irã fica no sudoeste da Ásia. O Tajiquistão fica na Ásia Central. Então, seria legal se a gente tivesse um mapa para eu mostrar um monte de coisas para vocês. Bom, mas como não tem mapa, eu vou tentar que vocês pelo menos visualizem na verdade, esse cosmos, essa Via Láctea, que é a Ásia inteira. E para não falar da Eurásia, que inclui a Europa, que é geograficamente uma mera península da Eurásia. A Eurásia é todo esse supercontinente, esse megacontinente, que começaria em Lisboa e acabaria em Vladivostok, por exemplo. Tudo isso é Eurásia. A Europa é uma penínsulazinha disso tudo. O grosso está nos meus vizinhos lá em cima. Eu tô no sudeste. Os meus vizinhos lá em cima é a Rússia, incluindo a Sibéria, é a China, são os grandes países da Ásia Central, especialmente o Cazaquistão, que é um monstro também. Isso é o cerne da Eurásia, da Ásia Central e do norte da Ásia. Tá? Então é importante... me lembra as minhas primeiras histórias de geografia, onde você visualiza tudo o que o professor está falando, olhando o mapa. É absolutamente fundamental. Eu espero que no ensino no Brasil ainda se cultive mapas e que no Brasil ainda existam cartógrafos. Muito importante, né? Que é uma especialidade em extinção, infelizmente. Vai lá, moçada. Exato, aí que tá. Como é que você foi parar aí? Não, ok. Do ângulo pessoal, eu saí do Brasil, tecnicamente, em 85. Acho que a maioria de vocês não tinha nem nascido ainda. Porque o meu interesse era geopolítica, relações internacionais. Quando eu acabei o colegial, eu fiquei 2 anos na Europa viajando. Não tinha emprego, evidentemente. Voltei ao Brasil, trabalhei em festival de cinema. E aí eu terminei entrando na Folha, onde de um dia para outro eu fiquei super conhecido no Brasil, como um dos principais jornalistas da Folha. Mas era muito provinciano, pro meu ponto de vista, era muito provinciano. Não me interessava aquilo. Eu usei como um trampolim para fazer um nome, que isso eu fiz em 1 semana, não precisou 3, 4 anos, e queria ir embora. Eu queria ir para o mundo, que era o que me interessava. Tinha várias coisas, uma das coisas que estava na minha cabeça, já naquela época, era a jihad no Afeganistão contra os soviéticos, que eu acompanhava, claro, muito de longe, mas já tinha um interesse gigantesco. E isso, uma das razões é que, quando eu acabei a universidade e eu fui viajar, um dos meus planos era ir de Londres até Cabul. Na época existia o famoso ônibus mágico, Magic Bus. E eu fiz de outro jeito. Eu comprei um Fiat 500, caindo aos pedaços no sul da Inglaterra, e eu achava que eu ia conseguir chegar no Afeganistão num Fiat 500. Obviamente furou tudo. O Fiat quebrou antes de chegar em Veneza, para vocês terem uma ideia. Eu troquei por um prato de comida e algumas laranjas, mas fui continuando.
E só consegui chegar, eu estava viajando com uma namorada e uma amiga na época. E elas, freak out total quando chegou na Turquia. E aí eu só consegui chegar na fronteira do Irã com a Turquia e faltou atravessar o Irã na época do Shah, que era uma outra história completamente diferente, e o Afeganistão, que em 1977 era uma sociedade absolutamente liberal. Tinha a 12ª melhor universidade do mundo, a Universidade de Cabul. Tinha garotas de mini saia, tinha rock and roll, em Cabul não precisava usar burca. Era um sistema, basicamente era um sistema socialista, tanto assim que depois esse governo socialista pediu para a União Soviética entrar no Afeganistão em 89. Não é que a União Soviética invadiu, desculpe, em 79. Não é que a União Soviética invadiu o Afeganistão em 79. Não, eles foram chamados por um governo pró-soviético. É completamente diferente a história. Mas isso forneceu a deixa para o Zbigniew Brzezinski, que era assessor de segurança nacional do Jimmy Carter, presidente na época, a inventar o que ele chamou de Vietnã dos soviéticos. Que ele criou algo que hoje a gente está vivendo as consequências absolutamente tóxicas dessa invenção do Brzezinski no fim dos anos 70. Ele inventou o jihadismo moderno. Os jihadis de hoje são todos filhos, netos e bisnetos desses jihadis dos anos 80, durante a jihad afegã árabe, veja bem, contra os soviéticos. Porque depois dessa primeira invenção americana, vamos usar um bando de islâmicos nesse país, no meio das montanhas, do qual ninguém sabe absolutamente nada, mas vamos usar os árabes também, juntar tudo isso e criar um abacaxi gigantesco para a União Soviética. Foi exatamente o que eles fizeram. Por que é importante recontar essa história agora? Porque no começo dos anos 80, a base, e aí já vem o nome, a denominação Al-Qaeda, né? Al-Qaeda é base, é um banco de dados. E isso foi inventado pelos próprios americanos e pelos sauditas, inclusive, que estavam administrando esse banco de dados. Era um banco de dados que juntava todos esses jihadis ou aspirantes a jihadis que vinham de todo o mundo muçulmano. A triagem era feita no Paquistão, em Peshawar, a capital das zonas tribais do Paquistão, a Roma Islâmica, como ela é conhecida no sul da Ásia, e sob a supervisão da CIA, sob a supervisão da inteligência militar dos paquistaneses, e a grana toda vinha da Arábia Saudita. Daí o fato de que eles mandavam um monte de wahhabitas, ou seja, a interpretação do Islã praticada na Arábia Saudita, e o que a gente chama de salafi jihadis, ou seja, salafistas, puristas do Islã, que praticam uma versão do Islã, basicamente, é o século XVII passando pelo século XVII e XVIII. Extremamente retrógrada, literal. Tudo isso revolvia, no começo dos anos 80, em Peshawar, que é na borda do Afeganistão. Você tem Peshawar, você sai de Peshawar, você vai uns 20 quilômetros mais ou menos, você tem o famoso Passo de Khyber. O Passo de Khyber é a união, mais ou menos, do centro da Ásia com o sul da Ásia. É um lugar absolutamente extraordinário, carregado de história, onde passou todo mundo, desde Alexandre o Grande até justamente os jihadis árabes dos anos 80, e é a porta de entrada para o Afeganistão. Você chega, logo depois que acaba o Passo de Khyber, tem a fronteira Afeganistão-Paquistão, numa cidade de fronteira que é um faroeste absolutamente inacreditável, chama Torkham, e aí você pega uma estrada que vai dar em Cabul. Passa por Jalalabad, que é a cidade principal do leste do Afeganistão, começa a entrar nas montanhas, e depois que você desce as montanhas, você está em Cabul. Isso costumava ser
há 20 anos atrás, se você fizesse direto essa estrada, eram umas 4h30, 5. Os chineses vão pavimentar essa estrada toda, ou seja, breve, daqui a uns 2, 3 anos, você vai poder fazer essa estrada toda em 2 horas, com o nível de estrada chinês. Bom, então tudo isso estava na minha cabeça nos anos 80, enquanto eu estava na Folha de São Paulo escrevendo sobre o Michael Jackson. Chegou uma hora que eu falei, não, chega, né? Vai. Mas aí eu fui fazendo aos poucos. Primeiro eu fui para a Europa, fiquei em Londres, Milão, Paris. Depois eu fui para Los Angeles, onde eu fiquei em Hollywood. Eu morava em Hollywood e escrevia sobre Hollywood. E eu acompanhei como funciona Hollywood por dentro, que é algo que eu queria também para os meus propósitos futuros. E isso juntou quando eu fui morar em Washington. Ou seja, se você mora em Hollywood e vê como funciona, e você mora em Washington e vê como funciona, você vê o funcionamento do império inteiro, por dentro. E isso é o que estava no meu plano lá no fundo, que deu certo, você vai fazendo isso aos poucos, né? Aí eu voltei para Paris. Fundamental. O X da questão que me levou para a Ásia foi algo que, enquanto eu escrevia para a imprensa no Brasil, 10 anos, talvez. De 1982 a 1991, talvez. Quase 10 anos. Eu não podia largar tudo e ir para a Ásia, evidentemente. O máximo que eu tinha... Eu viajava muito a trabalho, mas o máximo que eu tinha era um mês de férias, né? O normal. Quando eu larguei tudo e falei, vou começar um negócio completamente diferente, a primeira coisa que eu fiz foi, finalmente agora eu vou poder ir para a Ásia e fazer a viagem que eu quero. Descobrir a Ásia por mim mesmo e ver o que vai dar. E o que deu foi o inevitável. Eu me apaixonei e falei, chega de Ocidente, eu venho para cá, eu quero morar aqui, trabalhar aqui e entender tudo daqui. Então demorou um tempo, essa minha viagem foi entre 91 e 92. Aí teve um intervalo complicadíssimo. Em 94, eu fui finalmente morar na Ásia. Eu saí de Paris e fui para Singapura. Comecei em Singapura, depois vim para cá, Bangkok. Comecei a viajar. Vietnã, Camboja, Laos, etc. Depois China, Japão, o negócio foi se expandindo. Fiz 2 bases na Ásia, uma aqui na Tailândia e outra em Hong Kong, onde eu ficava indo e voltando. Veio o handover de Hong Kong para a China em 97, que eu cobri para a imprensa brasileira, inclusive. Na época era a Gazeta Mercantil, inclusive. Eu cobri tudo isso para a Gazeta Mercantil em 97. E quando acabou, eu fui fazer as rotas da seda chinesas. E aí é que, o vírus se inoculou eternamente, né? Eu falei, não, agora eu quero fazer a rota da seda inteira, que é um negócio que eu terminei fazendo anos, demorou anos, evidentemente, eu fui fazendo por trechos, né? Isso em 97. E aí eu comecei a derivar do sudeste da Ásia, aqui onde eu estava, a China, que eu estava indo muito, para o centro da Ásia, para a Ásia Central e para o Oriente Médio. Eu comecei a viajar mais para o Oriente Médio, eu comecei a cobrir o Oriente Médio mais de perto, especialmente Iraque, na época do Saddam ainda. Na Ásia Central, eu cheguei a conhecer razoavelmente bem o Uzbequistão, especialmente, e um pouco do Cazaquistão. Comecei a ir ao Irã, com mais frequência. Então, quando mudou na virada do século, eu já tinha todo o mapa, porque eu já tinha trabalhado em praticamente tudo que era de importante no leste, no sudeste, no centro e no sudoeste da Ásia. E isso foi antes do 11 de setembro. E foi aí que eu comecei a chegar no Afeganistão finalmente a sério, e justamente na época quando os talibãs estavam no poder. Eles chegaram no poder em 96. Eu ficava com isso na cabeça. Eu falei, eu preciso ir para o Afeganistão, ver o que é esse governo talibã, mas era um negócio super complicado, visto, especialmente para jornalistas, né? E eu não podia viajar como turista, de jeito nenhum. Finalmente veio a oportunidade de ir como
jornalista, passando pelo Paquistão, com recomendação dos paquistaneses, que é super importante, porque se acontece um problema, você tem pelo menos uma retaguarda. E na época, viajar para o Afeganistão Talibã era um negócio extremamente arriscado. Então, eu fui em 99, em 2000 também, e eu fiz algo junto com o meu fotógrafo, Jason, um inglês que morava em Nova York na época, que eu convenci a passar para fotojornalismo. Nós atravessamos o Afeganistão de fronteira a fronteira, da fronteira paquistanesa até a fronteira do Irã. Ninguém tinha feito isso em anos. Segundo nos disseram lá mesmo. Por exemplo, quando a gente chegou em Herat, que é a grande cidade do oeste do Afeganistão, depois de uma viagem absolutamente rocambolesca, quem nos hospedou foi uma ONG dinamarquesa. Uma mulher absolutamente extraordinária que praticamente tomou conta da gente em Herat, nos introduziu a dignatários talibã, etc. E tal. Ela falou, olha, vocês são os primeiros que aparecem aqui vindo por terra do outro lado. Ninguém tinha feito isso. Então foi um negócio absolutamente extraordinário. E aí faltava a segunda parte, que era ir para as partes do Afeganistão no norte que não eram controladas pelo Talibã, que é onde estava justamente o comandante Massoud, no Vale do Panjir. Aí a gente preparou essa viagem durante meses para o ano seguinte, e nós fizemos essa viagem no ano seguinte. A mesma coisa, o Jason e eu. A gente começou no Paquistão, foi para as áreas tribais, fomos contrabandeados para o Afeganistão, deu tudo errado, a gente teve que voltar, os dois dentro de burca, contrabandeados. A história é um horror. Essa história está no Asia Times, é uma das matérias que eu escrevi para o Asia Times depois. Voltamos, aí a gente tentava achar um jeito de ir para o Tadiquistão para ir pegar um helicóptero do Massoud para ir para o Vale do Panjir, e foi isso que a gente terminou fazendo, depois de um negócio absolutamente rocambolesco. Nós conseguimos chegar em Dushanbe, no Tadiquistão, ficamos esperando o helicóptero do Massoud. Um dia vem alguém e fala, olha, o helicóptero está aí. Saímos correndo, pegamos o helicóptero e a gente desembarca, Cavalgada das Valquírias, Apocalipse Now do Coppola, o helicóptero passando embaixo dos picos, num corredor, no Hindu Kush, no Vale do Panjir. É um negócio absolutamente, além de cinematográfico. E lá, eu estava esperando justamente entrevistar o comandante Massoud. Aconteceu. Depois da entrevista, e olha que coisa mais demente da nossa história, fazem exatos 20 anos. Essa história aconteceu em agosto de 2001. Hoje, que dia é hoje? Hoje é 27. Sabe o que estava acontecendo hoje, se eu me lembro mais ou menos? Eu estava saindo do Panjir, ou já tinha saído 1 ou 2 dias antes, num jipe soviético, numa viagem também absolutamente demente, para ir para Faizabad, capital do Badakhshan, hoje controlada pelos talibãs, por falar nisso, porque a gente estava esperando um voo da ONU para conseguir nos levar de volta para Peshawar. E também o trâmite é um negócio complicadíssimo, mas a gente tinha comprado 2 lugares no voo da ONU, tinha pago, e eles falaram, o avião vai chegar, mas ninguém sabe quando. Então a gente foi para lá e ficamos esperando o avião no meio do nada, literalmente. 2 dias depois chegou o avião, leva para Peshawar. Então, isso aconteceu exatamente há 20 anos. Aí, quando eu cheguei de volta em Peshawar, os meus contatos locais falaram, olha, tem uma bomba para você. E por que eles passavam isso para mim? Muito simples, porque eu não era americano. Porque eu era esse misto esquisitíssimo para eles de brasileiro, sul-americano, e escrevendo para um jornal de Hong Kong. Eles sabiam o que era Hong Kong. Eles não sabiam o que era o Brasil, não sabiam o que era a América do Sul, mas sabiam o que era Hong Kong. E aí eles me passavam coisas absolutamente incríveis, né? E foi isso que nós publicamos no Asia Times. Nessa segunda-feira vai fazer exatamente 20 anos. Nós publicamos uma matéria dizendo, olha, os americanos querem mandar um comando para pegar o Osama Bin Laden em Kandahar e levar ele para os Estados Unidos.
tudo ilegal. E o presidente do Paquistão, na época era o general Musharraf, falou, de jeito nenhum, se eu autorizo vocês a fazer esse negócio, eu tenho uma guerra civil aqui em 2 minutos. Aí a gente publicou isso no Asia Times, que na época era um website pequenininho em Hong Kong. Tinha sido um jornal, quando eu já estava morando aqui, né? Eu vi pela primeira vez o jornal quando eu estava em Singapura. Eu falei, nossa, que jornal lindo! Com fotos branco e preto estouradas na capa, linda diagramação. O jornal era chiquérrimo e queria competir com o Wall Street Journal e o Financial Times. Ou seja, o objetivo deles era um negócio ultra barra pesado. E com um misto de ocidentais e de asiáticos. Eu guardei aquilo e falei, que legal, um dia eu gostaria de trabalhar com esses caras. Quando veio a chance, que eu parei de vez com a imprensa brasileira, por causa de uma história também absolutamente demente, que alguns do Brasil vão até lembrar. Na época eu era correspondente do Estadão na Ásia. É um emprego que nunca existiu e nunca vai existir de novo na imprensa brasileira. O diretor do jornal na época, o Pimenta, falou, tudo bem, você fica e você faz o que você quiser. E foi exatamente o que eu fiz. Então, os leitores do Estadão no domingo, eles abriam a página, tinha uma matéria sobre o Turcomenistão, que eles nem sabiam onde ficava. Mas era super legal. Timor, tudo. Paquistão, eu escrevi das áreas tribais do Paquistão para o Estadão. Tudo. Mas enquanto eu estava nessa viagem maluca do ano 2000 no Afeganistão, houve essa famosa história do Pimenta que teria, ou na verdade assassinou a sua namorada com 2 tiros. Acho que muita gente do Brasil ainda deve lembrar dessa história. E obviamente uma das consequências dessa história é como eu fazia parte da equipe dele, eu estava fora, evidentemente, né? O que na verdade me prestaram um favor, porque assim que eu vi que, bom, acabou o Estadão, acabou esse emprego absolutamente extraordinário, ótimo! Agora eu posso trabalhar na Ásia do jeito que eu quero. Mano, e por coincidência o Asia Times estava procurando correspondentes nessa época. Aí eu marquei, no meio de uma viagem, eu escrevi num aeroporto um e-mail para eles, fui para a África, que é outra coisa que eu estava querendo fazer há um tempão, eu queria fazer uma série no oeste da África. Quando eu voltei da África, eu fui jantar com eles aqui e a gente bateu o martelo. Tudo bem, você vai ser nosso correspondente itinerante. Maravilhoso. Pagava muito pouco, mas eu estava feliz da vida, porque finalmente eu ia conseguir fazer o que eu queria, né? E isso aconteceu menos de um ano antes do 11 de setembro. Então, quando a gente publicou esse artigo há exatamente 20 anos atrás, no dia 30 de agosto de... vocês vão achar na internet facílimo isso. 30 de agosto de 2001. O título era, traduzindo, peguem o Osama agora, se não, reticências. Você imagina o que aconteceu depois do 11 de setembro, que aconteceu exatamente 11 dias depois da publicação desse artigo. Os Estados Unidos inteiro descobriram um website pequenininho que chamava Asia Times. Então a gente conseguiu botar o Asia Times no mapa por causa dessa história. E, mais ainda, porque tinha também a minha entrevista com o Massoud, que foi a penúltima. Depois que ele deu essa entrevista, ele deu uma outra quando ele já estava no front do que na época era uma contraofensiva que ele estava armando contra os talibãs. A gente falou, acho que no meio de agosto, deve ter sido lá pelo dia 15, 16, 17, né? Aí ele foi para lá, ficou 2 semanas e meia, 3 no front, e ele foi assassinado no dia 9 de setembro de 2001, 2 dias antes do 11 de setembro. Quando isso aconteceu, eu, claro, fiquei evidentemente alarmado. Falei, uau, só pode ter sido a Al-Qaeda. E aí a gente só foi descobrir isso meses depois de que tinha sido mesmo 2, como é que chama? Agentes da Al-Qaeda disfarçados de uma equipe de televisão.
No dia, eu recebi uma mensagem do pessoal do Panjshir, lacônica, dizendo: atiraram no comandante. Mais nada. Aí, claro, você tenta falar, imagina, a recepção de telefone satélite no Panjshir é impossível, rodeado de montanhas, de vez em quando você consegue um sinal, super complicado. Eu sabia que eu não ia conseguir falar com eles, né? Isso foi no dia 9. Passou o dia 10, no dia 11 de manhã, horário americano, né? Começo da noite na Ásia, 11 de setembro. Evidentemente, você faz a conexão à Al-Qaeda, né? Depois, claro, a história é muito mais complicada do que isso. Mas, tendo em vista o que eu tinha ouvido do próprio Massoud, na entrevista que ele deu para a gente, e depois o que eu descobri em Peshawar, que é a nossa matéria do dia 30, fechava todo o negócio, Al-Qaeda. E começou a guerra contra o terror. Então, essa longa introdução é para dizer para vocês como eu fui parar no meio dessa história toda. Ou seja, foi um processo longo que tinha começado há décadas atrás, na verdade. Então, por isso que, para mim, tudo que se relaciona com o Afeganistão é muito natural. Porque eu sabia que eu ia terminar chegando e que eu ia terminar entrando de cabeça em tudo que acontece. Imagina, eu acompanho o Afeganistão, se não em tempo integral, mas consistentemente há mais de 20 anos. Certo. Gabriel, tá sem áudio. Pepe, bom, você já explicou bem esse processo de transição aí de um Afeganistão que chegou a ter um Estado laico e, digamos, sim, teve uma vida social dentro dos parâmetros que a gente considera modernos e tal, e a transição para a construção do jihadismo e a consequente tomada do poder pelo Talibã no período 96-2001 e depois do 11 de setembro, tudo que se sucedeu, a entrada dos Estados Unidos, enfim, o que teria mudado no Afeganistão desde então, a partir de 2001, agora em 2021, também tendo esse comparativo do passado, assim, de uma época um pouco anterior, que é menos conhecida aqui no Brasil. O que mudou no Afeganistão a partir da entrada dos Estados Unidos e como isso se reflete no Afeganistão atual de 2021? Bom, se você vai olhar os números, isso está na coluna que eu escrevi no começo da semana era uma coluna Follow the Money. Se seguir o dinheiro não só dentro do Afeganistão, quanto todo o dinheiro que foi despejado no Afeganistão pelos americanos em 20 anos, o total, ainda impreciso, é 2,3 trilhões de dólares, dos quais pode-se dizer que mais de 90% simplesmente desapareceram, porque não existe nada que possa atestar de como esse dinheiro foi bem gasto ou bem aplicado. Os índices sociais do Afeganistão agora são tão ruins quanto há mais de 20 anos atrás, e alguns até piores. Durante esse tempo todo, o país sobreviveu basicamente de ajuda internacional, especialmente americana, e o FMI também, que, como vocês sabem, é um sistema de extração, não é um sistema de ajuda, né? Muitos senhores da guerra que se enriqueceram de uma maneira absolutamente obscena em diversas partes do Afeganistão e a maior parte deles trabalhando junto com o governo ou fazendo parte do governo, como é o caso desse ex-vice-presidente que fugiu junto com o presidente Ghani, que ele mesmo, o presidente Ghani, fugiu com 169 milhões de dólares dos cofres afegãos, incluindo um extra 5 milhões de dólares em malas que ele teve que deixar no aeroporto que não tinha onde colocar. Essa história já está fartamente documentada com testemunhas, inclusive o embaixador afegão no Tajiquistão, que confirmou toda a história. Então, um monte de gente roubou um monte de dinheiro. O sistema funcionava para o que a gente chama de contractors, ou seja,
todo esse aparato que funciona intercalado, interligado e dependente do complexo industrial militar. Vendedores de armas, grandes empresas como Raytheon, Boeing, Lockheed Martin, Northrop Grumman, as grandes empresas do complexo industrial militar nos Estados Unidos, que vendem armas e a grana que eles fazem é de ficar reciclando venda de armas para o mundo inteiro, especialmente para os lacaios do Império. Diversas ONGs fantasmas ou não tão fantasmas que embolsavam um monte de ajuda internacional no meio da história. Então, quando você vai ver, do ponto de vista chinês, ok, vamos olhar a infraestrutura do Afeganistão 20 anos depois de toda essa tonelada de dinheiro, o que aconteceu? Praticamente nada. Você não vê como na China, ou o que a China está querendo fazer nas novas rotas da seda em vários dos seus parceiros na Ásia Central, aqui no Sudeste da Ásia, você não vê novas estradas, hospitais, obras de infraestrutura, diques, fibra ótica. Não. Tem aqui e ali, em pequenas empresas privadas, mas nada que justifique esses 2,3 trilhões de dólares. E quando você faz o breakdown de o dinheiro que ia para os militares e para as forças de segurança, entre aspas, afegãs, e o dinheiro que ia para projetos de reconstrução, etc. e tal, o abismo é gigantesco. O grosso da grana americana, essencialmente, ia, porque eles chamam de Afghan National Forces, forças nacionais do Afeganistão, as forças armadas, a força aérea, que, inclusive os famosos 29 tucanos, super tucanos da Embraer, né, da Força Aérea do Afeganistão. E isso comparado com o universo civil, nossa, ordens e ordens de valores exponencial. Então, você chega hoje e você vê a infraestrutura do Afeganistão hoje, é mínima a diferença em relação a 20 anos atrás. A parte, o óbvio, alguns tem mais a 4x4 SUVs Honda, smartphone, todo mundo tem um smartphone, e acabou. Tem uma empresa aérea, a Cam Air, que não existia 20 anos atrás, era só a Ariana Airlines do estado. Eu cheguei, inclusive, a entrevistar os pilotos da velha Ariana Airlines, contando histórias absolutamente fantásticas. Teve um deles que, inclusive, contou uma história dizendo que ele tinha transportado o Osama Bin Laden num voo dentro do Afeganistão. Olha que coisa incrível. Bom, isso era os velhos tempos, né? Então, como é que chama? O que explica, em grande parte, porque a conquista do Afeganistão pelos talibãs foi tão fácil, a desconexão absoluta entre Cabul, entre o governo, o Palácio Presidencial, os ministérios e o resto da população, que é uma população basicamente rural, em pequenas villages, espalhado pelo countryside, pelo deserto, pelas montanhas, etc., mas que não viam frutos, benefícios de toda essa enxurrada de dinheiro vindo de fora, dos Estados Unidos e da OTAN como um todo, vários países europeus, nada que resultasse em benefícios práticos para eles. Então, isso é uma das razões que explica primeiro, por que o exército afegão colapsou em 11 dias. Literalmente. Foi uma blitzkrieg relâmpago que, na verdade, não foi uma blitzkrieg. Porque foi tão fácil. Foi o famoso efeito faca na manteiga. O negócio já estava colapsando antes. E não foi só agora, nesses 11 dias. Começou a se acelerar no ano passado, em fevereiro de 2020, quando os Estados Unidos, ainda na administração Trump, fizeram o famoso acordo em Doha, no Catar, que basicamente significava que as tropas iam se retirar e os talibãs, enquanto isso, iam parar de, atacar ativos americanos. E esse foi o acordo, basicamente, que eles chegaram. Aí, os talibãs, que nesses menos de 20 anos, nesses 20 anos, na verdade,
foram adquirindo um savoir-faire excepcional. Eles aprenderam lições dos catares, que são, digamos, eu não digo patrocinadores, mas são benfeitores à distância dos talibãs. Eles ouviram o que os russos tinham a dizer. Eles tinham contatos com a liderança iraniana há 10 anos, desde o final da Primavera Árabe, 10 anos atrás, 2011, e isso a gente confirmou essa semana com um dos nossos interlocutores principais, um grande amigo meu, o professor Marandi, da Universidade de Teherã. Ele fez um artigo justamente confirmando isso, dentro dos limites. Ele me disse que ele teve que ser diplomático e não podia soltar tudo. Eles deixaram ele falar até um certo ponto. Mas, basicamente, ele dizendo que, olha, os contatos de alto nível entre a liderança talibã e os guardas revolucionários do Irã começaram há 10 anos atrás. Não foi ontem. Não foi há 2, 3 meses, quando eles mandaram uma delegação para Teherã. Não, 10 anos. Os russos, mais sensacional ainda a história. O enviado especial do Kremlin para lidar com o Afeganistão, que é um cara extremamente bem preparado, o Kabulov, ele deu uma entrevista a semana passada dizendo, não, a gente está conversando com eles há 7 anos. Então você vai montando o mapinha. E os chineses, essa é uma história que eu confirmei via os paquistaneses, incluindo um dos autores de um paper que foi parar na mesa do Wang Yi, o ministro das Relações Exteriores chinês, aprovado pelo Wang Yi, era um paper recomendando encontros de alto nível diplomáticos, culminando com um encontro a nível de Ministério das Relações Exteriores entre os talibãs e Pequim. Sabe quando foi isso? Há 4 anos. Então, quando você soma tudo isso, eles já estavam conversando com os 3 principais personagens há 10 anos, 7 anos, 4 anos. Ou seja, essas últimas viagens que eles fizeram, essa delegação de alto nível do Talibã político, né, que fica em Doha, é onde eles estavam negociando esse processo de transição, novo governo, etc., que não dando em nada, eles foram, nesses últimos 3 meses, eles foram a Teherã, Moscou e Tianjin. Tianjin em julho, quando eles foram recebidos pelo Wang Yi. Vocês viram essa foto absolutamente extraordinária, né? O Wang Yi no meio, o Mullah Baradar do lado e todos os outros talibãs circundando. Quando aquela foto saiu, eu falei, esse é o checkmate. Você ser recebido pelo Wang Yi formalmente nesse nível é porque o negócio está sendo discutido lá em cima. É super barra pesada. E veja bem, isso aconteceu mês passado. Então a gente já tinha uns elementos que já estavam nos dizendo, olha, esse negócio vai rolar super rápido. Ainda no mês passado, em julho, depois de conversando entre nós, analistas, as conversas normais que a gente tem quase toda semana, um dos meus títulos eu já tinha colocado o Momento Saigon. Porque a gente já estava esperando que o negócio ia... Claro, ninguém estava esperando que isso acontecesse em 11 dias depois. Estava esperando, de repente pode ser no 11 de setembro, ou pode ser até o fim de setembro, etc. E tal. Não, mas o negócio já estava tão corroído do ponto de vista da dissolução do exército afegão, da dissolução do governo, do fato de que o presidente, que é um escroto absoluto, o Ghani, estava totalmente isolado dentro do palácio, achando que ele era o dono da verdade e se recusava, inclusive, a discutir com os próprios membros do gabinete dele um timetable para ter um governo provisório. A delegação que ele mandava para Doha, ele falava, não aceita nada, não discute nada, etc. E tal. E, claro, o pessoal que estava discutindo em Doha, Rússia, Estados Unidos, China e Paquistão, eles já estavam começando a ficar de saco cheio. E falando para o governo afegão, escuta, você está aqui para tentar e a gente está querendo ajudar vocês a estabelecer um processo. Vai ter que ter um governo de transição. Vocês não vão conseguir se segurar sozinhos, vocês sabem disso, todo mundo sabe disso. Então vamos organizar uma transição mais ou menos organizada, justamente. E eles não. Aí já era tarde, porque aí vieram os 11 dias relâmpago, e já dava para ver no começo
que a estratégia foi um negócio tão inteligente, inclusive é um negócio que a gente discutiu bastante, mas nenhum de nós tem provas. Inteligência, não só inteligência eletrônica, e isso pressuporia uma ajuda direta dos militares paquistaneses, mas inteligência de satélite. Você olhando como foi organizada a Blitzkrieg, que não foi uma Blitzkrieg, você vendo de cima, é sensacional, porque você vê, isso é alguém que estava com todos os mapas satelitários e ele montou o funcionamento da Blitzkrieg. Eles começaram pelas partes eles começaram pelo oeste, onde eles nunca foram dominantes. Herat, justamente, em torno da província de Herat, que era controlada por um cara que eu conhecia há 20 anos atrás, justamente, um senhor da guerra, o Ismail Khan, que depois virou parte do governo. Por exemplo, ele estava, até a Blitzkrieg, ele fazia parte do governo também. Então eles começaram por oeste, foram por outras áreas que eles não controlavam, que era do norte até o nordeste, tomaram a capital provincial mais próxima do Uzbequistão, tomaram a capital provincial mais próxima do Tajiquistão, e aí eles começaram a fazer uma pinça. E a pinça era chegar em Mazar-e-Sharif, que é a principal cidade do norte. Se eles conquistassem Mazar-e-Sharif, eles conquistariam o norte inteiro. Foi o que aconteceu praticamente no penúltimo dia, né, antes de chegar a Cabul. Aí começou o outro movimento da pinça, que era do sul para o norte. A estrada principal do Afeganistão, para vocês terem uma ideia, Cabul, a capital, passa por Ghazni e chega em Kandahar, que era a sede dos talibãs, que é onde ficava o Mullah Omar 20 anos atrás. O que eles fizeram? Primeiro eles tomaram Ghazni, no meio do caminho, cortaram a comunicação do governo com a segunda principal cidade do país, Kandahar. Depois eles tomaram Kandahar. Aí eles tomaram a estrada inteira. Então eles tomaram a estrada inteira até as portas de Cabul. Então o que eles tinham depois de tudo isso? Eles fecharam Cabul no que um dos comandantes definiu, eu achei brilhante a definição dele, Anaconda. Eles fecharam Cabul no Anaconda, no movimento Anaconda. Pelo oeste, pelo norte, pelo sul, e só teria uma saída para o leste. Se o governo quisesse escapar ou pelo menos estabelecer um mínimo de luta, né? Que nem fizeram. O que eles fizeram? Eles tomaram a estrada do leste que vai até a fronteira com o Paquistão e tomaram a principal cidade do leste, que é Jalalabad. Ou seja, quando eles entraram em Cabul, no dia 15, no domingo, no sábado à noite eles já tinham fechado tudo em volta da capital, isolaram Cabul, nem precisaram entrar na cidade, o que é uma coisa extraordinária. Os líderes talibã deram uma circular para todos devia ter 20 a 25 mil, talvez, na época, no sábado, entre o sábado de tarde e sábado à noite. Não entrem na cidade. Era um negócio taxativo. Não entrem na cidade. Não queremos derramamento de sangue, não queremos civis morrendo, etc. E tal. E por que eles podiam fazer isso? Porque, tomando do livrinho ou da cartilha do general Giap, no Vietnã, eles tinham células espalhadas em Cabul inteira já. Então, aqueles talibãs que os cabulis começaram a ver domingo de manhã ou domingo começo da tarde, já andando pela cidade, armados, etc. e tal, eram células que despertaram no domingo, no dia certo. Ok, é hoje o dia, despertem, comecem a se mexer, porque a gente vai dar um ultimato para o governo. E o governo percebeu o ultimato. Eles receberam o ultimato, viram que não tinha mais saída para lugar nenhum, literalmente. Inclusive sair do palácio ia ser complicado. E o que fez esse covarde do Ghani? Ele fugiu, literalmente. Ele abandonou o palácio sem avisar ninguém. E isso tem um monte de gente que fazia parte do governo, do gabinete, que está puto. E vai ficar eternamente puto o resto da vida. Ele levou o chief of staff dele, o chefe de gabinete, a mulher e os 3 ou 4 carros com 169 milhões de dólares, foi para o aeroporto e sumiu. Foi embora.
Mas aí, na hora que viram que ele já tinha abandonado o governo, e os talibãs finalmente entraram, uma parte da liderança entrou no palácio, e aí teve aquela famosa foto que saiu no mundo inteiro dos talibãs sentados na mesa do Palácio Presidencial, que é uma das grandes fotos do século até agora, se não for a foto mais importante do século até agora, com todas as reverberações por trás disso, o que isso significa geopoliticamente. O avião do Ghani foi recusado no Tajiquistão, foi recusado no Uzbequistão, ele foi parar em Omã, e lá ele fez um deal com o crápula, que é o... como é que chama? O sheik que controla Abu Dhabi, o Mohammed bin Zayed, que é o patrono do Mohammed bin Salman, da House of Saud, dos sauditas. E aí ele conseguiu asilo, entre aspas, entre Dubai e Abu Dhabi, mas eles dizem oficialmente que é Abu Dhabi, mas no fundo ele está em Dubai, porque ele, não se esqueça, ele levou um monte de dinheiro, cash, na bagagem. Esse dinheiro vai ser lavado na capital mundial da lavagem de dinheiro, que é Dubai, não é Abu Dhabi. Abu Dhabi é petróleo. Dubai é drogas, prostituição, lavagem de dinheiro, máfias do mundo inteiro, etc. E é lá que esse cara vai viver. Então isso mostra para vocês mais ou menos como foi fácil, no fundo, essa Blitzkrieg. Porque o corpo dessa administração dos ocupantes, na verdade, esse governo completamente subordinado à OTAN, já estava completamente corroído. Que é algo, por exemplo, que você discutia em Bruxelas até um mês atrás, ninguém ia reconhecer. É algo que, se você discutisse em Washington até um mês atrás, ninguém ia reconhecer. Então, esse espanto do universo OTAN, como foi fácil conquistar o Afeganistão, foi porque é um processo que já estava rolando há muito tempo. E isso prova a desconexão extrema entre todo esse sistema de opressão, extração, ocupação e rapina, que é o universo OTAN, em relação aos governos títeres locais e especialmente em relação à população local. E outra coisa, que os próprios, alguns dos porta-vozes dos talibãs, que agora imagina, é uma coisa que eles não sabiam fazer há 20 anos atrás. Agora eles dominam mídia social, eles dão conferências de imprensa em inglês, são super bem articulados. É outra história. Não tem nada a ver com os talibãs de 20 anos atrás. Isso eu lembro perfeitamente. Na época, eu achava que eu tinha voltado para o século VII. E inclusive, ter alguma conversa com o mínimo de conteúdo com eles na época era absolutamente impossível. Eu lembro quando eu fui visitar o Ministério das Relações Exteriores dos talibãs em Kandahar. Não estava o ministro, eu falei com o segundo dele. E era impossível. Não existia uma conversação racional, plausível, porque tudo era subordinado a uma sura que ele tinha lido a um trecho do Corão. E nós, malucos ocidentais, querendo falar de política regional, imagina, passava reto. Agora é outra história. Agora os caras são super bem preparados, muitos deles estudaram em excelentes universidades paquistanesas, são fluentes em línguas estrangeiras, o que não eram antes, têm um conhecimento do mundo que a velha geração talibã não tinha. Eles têm que articular com a nova geração talibã também. Claro, os caras que mandam são os caras da geração dos anos 80 e 90. Mas os comandantes, por exemplo, no terreno, são jovens. Tem comandantes vários de 20 e poucos anos. Então você tem que explicar algumas coisas para eles, você tem que explicar não só tática e estratégia, mas falar um pouco de política também. Tem que explicar para ele, por exemplo, por que a Rússia, a China e o Irã são importantes, além do Paquistão. Sabe? Eles têm que saber essas coisas, né? Mas tem vários fatores que complicam essa história, porque não existe Talibã como um organismo monolítico. É uma coleção de senhores de guerra regionais, sob esse guarda-chuva que nós chamamos Talibã. Mas tem de tudo. Tem desde, por exemplo, o porta-voz deles em Doha, o Shahin,
que dá as conferências de imprensa, que fala inglês fluente, fala com a mídia do mundo inteiro, é um cara extremamente sensato, cordial, etc. e tal. E tem jihadis no meio. E tem jihadis pesados que acham que precisa ter um Emirado Islâmico ultra barra pesado, ou até pior do que era de 96 a 2001. Então, o problema da liderança política do Talibã é como controlar tudo isso e como dar uma voz unificada. E isso eles vão ter enormes problemas daqui para frente, justamente porque é não só um conglomerado de chefes regionais, mas é fundamentalmente um conglomerado de tribos. E aí o negócio é infinitamente mais complicado, porque não só você tem que lidar com choques intertribais entre os pashtuns das principais tribos, mas das subtribos, dos subclãs, das minorias étnicas, que são os tajiks, os uzbeks e os hazaras, por exemplo, botar tudo isso junto e chegar a um consenso. É super difícil. E é isso, para muitos de nós, o mais fascinante agora é acompanhar esse processo. Será que eles vão conseguir? Porque é um negócio titânico. Eles fizeram várias promessas para os russos, para os chineses e para os iranianos. Não vamos ter um sistema exclusivista, vai ser um governo inclusivista, vai ter mulheres, não vamos atacar os xiitas, vai ter uma liberdade de expressão dentro da Sharia Law, não vamos atacar os vizinhos, ou seja, os stans da Ásia Central, aceitamos investimento estrangeiro de vocês, russos, chineses, especial. Ou seja, fizeram um monte de promessas, todo mundo achou bárbaro, como eles vão implementar? Isso é outra história. Vai ser difícil. E agora, ontem, justamente, para complicar ainda mais uma situação, uma equação que era extremamente volátil, chega o elemento terrorismo, que é o que todo mundo estava esperando. E aí? E a porra do exército islâmico? O que eles vão fazer? E ontem eles demonstraram, de uma maneira mais horrível possível, que eles são capazes de virar Cabul de ponta cabeça.